Bom, fala aí pessoal, meu nome é Wagner Botega, esse é o Fernão Fuji, nós somos assessores aqui da Sacra Investimentos, no escritório do BTG Pactual, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem fomentado muito o mercado, tá? Esse assunto seria os domiciliados no exterior. Pô Wagner, como que eu faço para continuar movimentando meu dinheiro no Brasil? Como que eu faço para continuar investindo no Brasil e aproveitando a taxa Selic? Então hoje, juntamente com o Fernão, vamos trazer algumas opções que o BTG Pactual possui para que você regularize sua situação, continue investindo no Brasil de uma forma simples e segura, tá? Então, boa tarde, Fernão. Muito obrigado. Tudo bom? Certo. Então é isso, pessoal. Exatamente o que o Wagner comentou. Ultimamente tem sido muito requisitado esse tipo de situação, né? Tanto no caso da pessoa que está querendo sair do Brasil, ela não sabe o que ela precisa fazer para regularizar a situação financeira dela, né? Enfim, se ela já tem investimento, então, nossa, surge muito mais dúvidas. Quanto no caso da pessoa que já deu saída fiscal e está querendo investir no Brasil. Então tem muitas dúvidas no que tange a isso, e hoje a gente veio falar um pouco sobre, né, tentar simplificar um pouco esse mercado, né, e também trazer as opções que acho que em dezembro de 2024 o BTG lançou ali sobre a conta CNR, que é a conta de não residentes, e isso ajudou muito mais aí esse manifesto do mercado sobre. Então tem muitas dúvidas para a gente tirar, então vamos falar um pouco sobre as opções, né, Fernão? Perfeito. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho das soluções que o BTG trouxe, né, Wagner? Eu acho que a princípio a gente pode comentar a respeito da conta CDE, né? Pô, é a mais utilizada hoje, com certeza. Mais utilizada, né? Eu acho que, não sei você, mas pelo menos os meus clientes, acho que grande parte dessa demanda dos investidores brasileiros que estão lá fora agora, que já deram saída fiscal, eles estão justamente optando pela conta CDE. Pô, Fernão, é uma conta sem custo que facilita muito para o investidor estrangeiro movimentar, o brasileiro estrangeiro, no caso, movimentar seus recursos aqui dentro do Brasil e poder aproveitar essa taxa de juros exorbitante que a gente vê aí no mercado, né, Fernando? É um país tradicionalmente de taxa de juros muito elevada e justamente por conta disso até um motivo das pessoas que estão lá fora, os brasileiros, continuar querendo investir aqui no Brasil, né? Aproveitar esse cenário de taxa de juros mais elevado, né? Pô, com certeza. Então, além dessa conta CDE que nós vamos discorrer um pouquinho mais, hoje a gente tem algumas outras opções. Elas acabam não sendo tão viáveis assim para todos, mas não podemos deixar de falar que é a 4373, que ela é uma conta que permite que você invista em todos os ativos da Bolsa e do mercado brasileiro, tá? E a conta CNR, que ainda é um mistério, pessoal. Já faz aí quase 5 meses que foi feito o anúncio, porém até o momento, devido aí às discussões com a CVM, não tivemos mais um retorno sobre como vai funcionar. E essas coisas são burocráticas e no Brasil a gente sabe que as coisas demoram um pouquinho. Então, Fernão, vamos falar então um pouquinho sobre a conta CDE, que é a conta de domiciliados no exterior, tá? Conta pra mim, Fernão, um pouquinho sobre o que atrai tanto os seus clientes assim e por que essa conta ela é a melhor opção? Perfeito, Wagner. Hoje, os meus clientes, né, as pessoas que optaram por essa conta CDE, é justamente pelo fato dela não ter um custo, tá? Você consegue ter uma conta aqui no Brasil hoje, no banco, no BTG Pactual, investir aqui no Brasil mesmo, estando morando lá em Portugal, Suécia, Japão, Estados Unidos, qualquer lugar aí do mundo, né? Perfeito. E, claro, se você deu a saída fiscal, que é um ponto que a gente já vai entrar também nesse mérito, né? Que eu acho que com certeza faz sentido explicar um pouco. Teve muita gente que nem sabia que precisava dar a saída fiscal, né? Para poder regularizar a questão financeira aqui no Brasil, imposto de renda, enfim, tudo mais. Então a pessoa que deu saída fiscal está morando lá em outro país, dos meus clientes, eles optaram a CDE, de sua maioria, justamente porque não tem um custo e além disso, ela consegue já aproveitar a questão dos CDBs e dos fundos de previdência, tá? Então a CDE, em resumo, você vai conseguir investir basicamente em CDB do próprio banco, no BTG Pactual, e nos fundos de previdência, tá? É basicamente isso. Não tem como você escolher, por exemplo, LCI, LCA e tal, não.
é resumida em CDB e fundos de previdência. Pô, Fernando, que bacana, cara. Então quer dizer que se eu moro lá na Suécia e quero ter um plano de previdência aí no Brasil dentro do BTG Pactual, eu vou ser limitado a algum tipo de previdência? Eu vou ser limitado a algum fundo? Como é que é? Eu posso escolher qualquer fundo de previdência? Como funciona? Tem uma gama de fundos que dá pra gente analisar aqui no BTG, não necessariamente só do BTG, tá? Não é preso, a questão do fundo de previdência não é preso ao BTG, mas os CDBs, no caso, eles CDBs, são do BTG. São somente do BTG. Por que o BTG fez dessa maneira? Ele conseguiu isentar uma conta como essa, que em outras instituições que estão praticando aqui no Brasil hoje, elas vão ter um custo, né, em geral, que a gente tem acompanhado aí. Uhum. E aí ele conseguiu entender qual que é a principal demanda. Como a gente comentou anteriormente, se a principal demanda é justamente aproveitar um país que tem uma taxa de juros mais elevada, então eu oferecendo um instrumento CDB para esse intuito, beleza, já é um... Já vai suprir ali a demanda. E aí no quesito de fundo de previdência, e aí aqui eu falo, né, muito pela intuição aqui, né, imagino que o BTG tenha escolhido justamente essa ferramenta, porque no Brasil, e inclusive é um caso que já aconteceu com mais de 2 clientes meus, né, já tinha um fundo de previdência aqui no Brasil, e deu saída fiscal, está morando em outro país. E aí ele não mexeu nesse fundo de previdência dele aqui, porque não sabia como é que ficaria essa situação, porque era uma posição que ele já vinha aportando há muitos anos, e é uma situação de muitos brasileiros. Então sim, o BTG entendeu isso, o BTG e disponibilizou essa possibilidade, né, dos fundos de previdência também. Então você tem essa possibilidade de regularizar essa situação, né, sem medo nenhum, mas fazer essa portabilidade de um fundo de previdência que você tem em uma outra instituição, que você deixou parado ali e até deixou de contribuir por conta da sua ida para um outro país, morar lá em outro país, agora você consegue trazer para o BTG também, né? E aí você fica mais resguardado, enfim, tranquilo. Pô, que bacana, Fernando. Então nesse ponto aí, você fala trazer para o BTG, então a gente só faz um processo de portabilidade, no qual a gente transfere de instituição para instituição, podemos manter o mesmo fundo e podemos também escolher um fundo novo, um fundo que renda mais. Enfim, estamos com toda a listagem de fundos de previdência disponíveis no mercado brasileiro para mercado de conta CDE também. E Fernão, eu fiquei sabendo de uma coisa, cara, que me chamou muita atenção, tá? Que é a parte das alíquotas de imposto. Eu fiquei sabendo que essa conta CDE tem benefício, cara. Exato. Você poderia me explicar um pouquinho dos benefícios ali, tanto nos CDBs como nos planos de previdência? Exatamente. Os planos de previdência, se você quiser até aprofundar um pouco mais isso também, a gente estava batendo um papo antes aqui, né? Mas a questão do CDB, né, no caso, aqui você tem uma alíquota fixa de 15%. Tá? Então, na CDE, né? Na CDE, claro. Maravilha. A gente ainda não entrou no mérito da 4373, que é a outra conta que o Wagner falou, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre ela. Mas a respeito da CDE, do imposto do CDB, você tem um imposto fixo de 15%, a alíquota, né, do rendimento que você tem ali na aplicação. Enfim, acho que em geral é isso. Aí tá, trazendo um comparativo aqui no Brasil, né? Caso você que está vendo não saiba, mas aqui no Brasil, no caso de nós aqui, se formos investir no CDB, ou algum outro título de renda fixa que tenha a cobrança do imposto de renda, a gente tem uma alíquota que parte de 22,5% até 15%. Então, aí dependendo do prazo que você deixa a aplicação, você vai ou pagar 22,5% no resgate ou 15%. No caso aqui da CDE, CDB, que você fizer a aplicação, você já vai ter essa menor alíquota de 15%, independente do prazo. Pô, que bacana, cara. Que bacana. Então você já sai com a menor alíquota disponível no mercado brasileiro. Eu fiquei sabendo de uma outra coisa bem legal também, Fernão, referente às previdências. Eu fiquei sabendo que o plano Vida Gerador de Benefício Livre, ele tem esses 15% de alíquota fixa, enquanto o PGBL, que já não sei se é um plano que faz tanto sentido assim para um brasileiro que não mora aqui no território nacional, porém o PGBL ele tem essa alíquota fixa de 25% também. Achei isso muito bacana, cara, porque a previdência o que mata é o imposto, né? Realmente. E o Wagner comentou aqui que talvez não faça tanto sentido assim o PGBL, porque é um instrumento justamente focado ali em você ter um abatimento, né,
do imposto ali na sua declaração anual. E geralmente esse abatimento vem justamente do aporte que você faz, e ali oriundo dos para abater os gastos que você tem ali, com, sei lá, escola, dos médicos, médicos. Então, se você não está mais morando no Brasil, está tendo mais gastos aqui, talvez não faça sentido, tá? Essa questão. Mas aí vai ressaltar que com entra certeza aquela questão de que cada caso é um caso, então a gente precisa sentar e conversar. Inclusive, você que está aí nos assistindo e tem essa dúvida, poxa, quer entender melhor, ver exatamente qual que é o seu caso, poxa, não deixe de nos contatar aqui embaixo, tá? O meu contato, meu, do Wagner, os nossos Instagrams aqui também, tá? E então, nos chame. Tá? Que daí a gente vê também, claro, faz uma análise junto e entende a melhor solução, a melhor situação aí para você. Exatamente. Show? Perfeito. Bom, maravilha então. Fizemos o nosso pequeno merchan aqui também. A gente estava falando da CDE, né? Isso. Acho que CDE deu para bater bem, né, de maneira geral. Aí. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responde, tá? Isso. Ela é a melhor opção para os brasileiros por conta dessa isenção, uma conta custo zero, tá? Isso. Agora a gente vai bater um pouco na 4373. Perfeito. A 4373, pessoal, ela já é uma conta um pouco mais complexa. É uma conta que permite você investir em diversos ativos que estão presentes dentro do mercado nacional. Dentre eles, ações, fundos imobiliários, tesouro nacional. De tudo, basicamente. Então, quase tudo, né? É uma conta que ela abrange muita coisa, porém, ela tem um custo operacional muito alto, Fernando. Isso. É claro que assim, é relativo, tá, pessoal? Tem cliente aqui no escritório nosso que tem a 4373. Porque o modo que ele está operando, as estratégias que ele está utilizando, faz sentido. A tornam viável. O custo aqui daí é muito, aí nesse caso fica muito relativo, né? Com certeza. Mas o que a gente viu na maioria dos casos aí é que a CDE tem sido uma opção muito mais escolhida justamente por não ter o custo. Desculpa, claro, mas sem acho que problema. seria na questão do custo, né? Isso, eu ia trazer o valor aqui para o pessoal, mas o valor ele acaba... quando a gente fala que é R$24 mil por ano, isso acaba assustando bastante aí o investidor, mas ela já é uma conta para quem tem ali um patrimônio mais elevado, mais sólido e com vários benefícios, tá? Alguns benefícios esses que compensam esse custo, tá? No caso, acho que seria a questão do imposto de renda, né, Fernão? No caso dos títulos públicos, você é isento de imposto de renda. Então, se você tem ali um capital de 1 milhão, investido em título público, só de imposto anualmente você pagaria muito mais do que o custo da 4373. Isso acaba se tornando muito viável. Tá? Um outro benefício que a 4373 representa é no acúmulo de ganho de capital. Isso no caso dos fundos imobiliários e das ações. Tá? Você é isento desse ganho de capital. Então, é uma conta que tem um custo, porém te traz muitos benefícios. E dependendo ali da sua situação, acaba sendo muito benéfica. Tá? Então, ela é uma conta, acredito que para um público um pouco mais seleto, porém é uma excelente opção, tá? E acho que de certa forma seria um pouco isso sobre a conta 4373. Acho que não tem muito o que ficar enrolando aqui sobre ela. Sim. Só um detalhe, Fernando, que eu acho que a gente não trouxe e é muito importante para todos os investidores estrangeiros. Isso não é apenas uma conta de investimento, né? Você vai ter acesso a cartão de crédito do BTG, você vai ter acesso a todo o suporte do BTG, Pix, movimentações, estão tudo ilimitado. Então você pode fazer todos esses trâmites aí, lá morando na Suécia, na Suíça, na Nova Zelândia, e fazendo suas movimentações aqui no Brasil. Isso, qualquer lugar do mundo aí que você estiver morando, brasileiro aí que deu saída fiscal, e falando um pouco mais da 4373, inclusive, um outro detalhe, né? A questão do imposto ali da renda variável. Muita coisa ali vai ser praticamente igual o investidor aqui brasileiro mesmo, tá? Então, você tem, claro, aquele custo que o Wagner trouxe, dos 24 mil anual, que muitas vezes vai fazer sentido aí para quem tem um patrimônio acima de 2 milhões de investimento e tudo mais. Mas de maneira geral, você acaba tendo uma conta aí que, que tem vários benefícios com relação à questão de imposto, mas também a questão do cartão de crédito que o Wagner trouxe aqui também. Cara, você tem um cartão de crédito aí
muito bom no mercado hoje aqui. E competitivo, né? Muito competitivo, exatamente. E, inclusive internacional, você pode usar ele aí na onde você estiver morando, tá? Então, enfim, acho que acaba sendo uma baita de uma ferramenta também, tá? E, Wagner, a respeito da 4373, tem mais alguma coisa que você queria trazer? Da minha parte, acho que seria isso mesmo, Fernão. Acho que já deu para o pessoal entender que é uma excelente conta e que supre a necessidade em casos de patrimônio elevado. Perfeito. Com toda certeza. Acho que uma coisa também que vale ressaltar, né? Que talvez pudesse ter sido algo para a gente falar no começo, mas tudo certo também. A respeito da saída fiscal, né? A saída fiscal, ela é um procedimento que o brasileiro é necessário. O brasileiro que está querendo morar fora daqui do Brasil, seja Portugal, enfim, Japão, Estados Unidos, qualquer lugar, você precisa ir atrás de fazer a saída fiscal. Depois que você tiver certeza que você vai realmente morar em outro país, vai se mudar. Ou brasileiro que está nos assistindo e que não deu a saída fiscal ainda, já estando morando em outro país, vá atrás. Para você justamente usufruir dessas ferramentas que a gente está falando aqui e realmente investir no Brasil, você precisa regularizar essa situação, tá? E aí, se você tem uma dúvida nessa questão de saída fiscal, de novo, nos chame aqui, tá? Porque a gente tem algumas pessoas que ajudam nesse processo aí, a gente tem parceiros de contabilidade, enfim, alguns advogados, então, cara, a gente já fez esse processo algumas vezes. Então não deixe de nos contatar, tá? Se é a situação aí de você ainda dar a saída fiscal, não deixe de entrar em contato e vamos resolver isso para depois sim a gente tratar a respeito das nossas soluções, tá? Exatamente. Então, como o Fernando falou, tem a necessidade de dar a saída fiscal para você usufruir desses benefícios dessas contas de não residentes, tá? Acho que para todos os brasileiros, acho que a parte mais complicada é você entender o momento de dar ou não a saída fiscal. E acredito que ninguém aqui assistindo esse vídeo gosta de pagar imposto 2 vezes. Tá? Se os países eles não têm bitributação, acordos de bitributação, existe essa necessidade de você entender certinho, ver como funciona a tributação do país, ver como funciona a tributação do Brasil e se adaptar para que isso se torne sustentável para a sua vida financeira, certo? Acho que esse seria o ponto primordial aí. Perfeito, muito bem colocado. E eu acho que é isso, pessoal, né? O Wagner, a ideia era fazer essa conversa, trazer de maneira resumida aqui, de forma simples. Todo algo que a gente acompanhou por alguns meses e teve aí situações, a gente trouxe aqui um pouco mais mastigado, mas de novo, claro, aquela coisa, a gente está à disposição, cada caso é um caso, então a gente precisa que você nos contate e a gente faça essa conversa, a gente faz uma reunião para entender o seu caso, tá bom? Então, acho que é isso, né, Wagner? Perfeito, gente. Muito obrigado aí. Estamos à disposição. Se precisar de alguma coisa, é só nos chamar. Perfeito. Muito obrigado, pessoal.